Gilvon. E Gilvon vai falar sobre, e agora? Por que te detens? Então, que a espiritualidade amiga possa envolver o Gilvon e que, como sempre, ele possa nos brindar com o melhor dele. Que Jesus lhe abençoe. Caros irmãos, caros companheiros do Ideal Espírita, amigos aqui presentes na noite de hoje, aos companheiros que nos ouvem a transmissão pela internet e aos que nos virão depois, o nosso cordial boa noite. Trazemos o abraço fraterno dessa casa, de onde desde a adolescência temos a alegria de militar. Estar em casa é um reconforto e um convite. O homem enfrenta situações nunca antes esperadas. Nós nos preparávamos para todos os gêneros de ameaça. Malthus estabeleceu com a sua teoria que o alimento era grande desafio da comunidade do século XVIII na França, que viu explodir a sua revolução. Nós nos preparamos para comer, nós nos preparamos para as guerras, nós nos preparamos para as doenças fisiológicas. E, no entanto, hoje, a doença mais incapacitante da Terra é a depressão. É a doença da alma. Nós não temos mais problema com alimento. E não olhem para mim com essa cara, porque não deixa de ser dramático. De um lado, pessoas morrem de tanto comer, e do outro ainda morremos de fome. Mas não há uma escassez de alimento, como previa Malthus. Nós vencemos a grande maioria das doenças. A expectativa de vida do homem nunca foi tão grande. O câncer é nossa última grande barreira nos processos de esclerose celular. E não obstante, apesar da nossa fé na ciência, não temos tido a felicidade prometida. Estamos adoecendo, inquietados, sem tranquilidade em nossos corações. Na noite de hoje, convido os amigos às reflexões da ciência da alma, a psicologia, e o seu encontro com a doutrina dos espíritos. Nós abraçamos a doutrina que se propõe reconhecer em cada um dos que nos ouvem nesse instante um ser para além das aparências, para além do que parece ser. A psicologia também reconhece que nós temos centralmente 4 eixos sobre os quais ela se debruça. O primeiro delas é a da personalidade, do grego, do latim persona, que quer dizer máscara. Era a máscara que os atores gregos utilizavam para que com a mesma roupa representassem diferentes papéis. Todos temos a máscara da personalidade. E é a personalidade o anseio do que gostaríamos que fôssemos, sem que seja necessariamente o que somos. Há uma diferença muito comum e presente entre a imagem que projetamos e o contexto em que nós vivemos. Quando olhamos o Facebook, todos são felizes. Quando olhamos o LinkedIn, todos são bem-sucedidos. A imagem, muitas vezes, é a máscara da persona que se plasma nas redes sociais. Podemos ter milhares de amigos e, mesmo assim, sermos profundamente solitários. A personalidade é, portanto, não um mal, mas uma necessidade, porque representa uma aspiração, um devir, um desejo. A psicologia da década de 60 tentou, a partir das suas práticas de educação, eliminar as projeções da personalidade, indo de encontro aos contos infantis, para que nós não criássemos aqueles arquétipos. Então, fomos contra as histórias da carochinha, reprimimos aquelas histórias que poderiam plasmar ideais, sem sucesso.
os arquétipos se mostram tão poderosos que nós não podemos destruí-los. Podemos apenas trocá-los ou mudá-los. Então, sai o lobo mau, entra o Estado Islâmico. Saem as ameaças da bruxa e entram as doenças, os processos de globalização. Saem os antigos príncipes e entram os atores de Hollywood e as suas atrizes. E nós passamos a processos de idealização. Como somos personagens frágeis, tendemos a buscar a simpatia e a nos apaixonar por essas projeções da personalidade. E então, quando casamos com o nosso príncipe encantado, ou com a nossa doce Rapunzel, e os anos vão passando pouco a pouco, nós dizemos, a pessoa mudou. Mas talvez fosse mais assertivo dizer, revelou-se. Porque as máscaras vão caindo, pouco a pouco. E há processos de desilusão muito dolorosos, quando nós nos apegamos a essas imagens, que não são mais do que aspirações, sem corresponder necessariamente à realidade. Então o personagem que nós vestimos, a imagem que nós projetamos, constitui-se na persona, naquela personalidade que nós ansiávamos em ser. Há um conflito internalizado em todos nós, quando nós começamos a perceber a grande distância entre o que nós aspirávamos e o que nós somos de fato. Criamos mitos, qualquer que seja a nossa religião, qualquer que seja a nossa visão de mundo, mitificamos e entronizamos pessoas com as quais depois vamos dizer, fulano me decepcionou profundamente. O que equivale a dizer, eu não gostei do que vi quando a máscara caiu. É bem verdade que somos responsáveis pela imagem que projetamos aos outros, mas não pelas fantasias que os outros projetam em nós. Há um outro eixo, além da personalidade, que a psicologia nos propõe, que é o eixo da identificação. Todos nós buscamos sintonia e identidade uns com os outros, porque somos seres gregários e nos retroinfluenciamos. Assim, nos buscamos mutuamente em processos de identificação. A partir das personalidades, das nossas personas, vamos buscando mutuamente identidade junto aos outros. Nos congregamos em religiões, em times de futebol, em partidos políticos, que vibram determinada faixa que nos corresponde ao anseio. Assim, nos agregamos a ponto mesmo de tornarmos célebres aquela conjunção. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Quando na verdade talvez fosse mais correto dizer, diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Porque a partir do pensamento, nós agregamos ao nosso redor aqueles que se identificam conosco. E como é uma das leis morais, a lei de sociedade, nós nos agregamos mutuamente em grupos, inicialmente familiares, depois comunitários, até as nações e a humanidade inteira. Assim, estabelecemos uma linha de interpenetração mútua, que são os processos de identidade, de identificação dentro da faixa que nos é própria. Nesse processo, é muito comum nós não percebermos a nós mesmos no contexto. Eu tenho uma amiga muito querida, com a qual eu costumo, vez por outra, trocar informações sociológicas sobre a vida alheia. O que pode ser vulgarmente confundido com fofoca, mas raramente acontece, de vez em quando ocorre. Então, certa vez ela chegou para mim e disse, eu não sei o que é que tem de errado comigo. E eu já fiquei curioso, porque o fofoqueiro antes de tudo um curioso. Disse, mas o que é que está havendo, fulana? Você só me aparece cafajeste.
Eu não sei como é que pode uma coisa dessa. E aí veio aquele momento que todos nós do Espiritismo temos muito medo. Ela olhou para mim e disse: não é? Porque chega uma hora que a gente precisa se colocar. Não adianta ficar em cima do muro. Precisamos ter uma posição. E eu disse naturalmente que é. Agora, não é porque você é vítima. É porque você sintoniza com eles. Ele olhou para minha cara, recuou um pouco e disse: você está me chamando de cafajesta? E eu disse: não, mas eu posso lhe afirmar, se é o que lhe aparece, é a necessidade que você se coloca, a partir da sua personalidade. O seu conflito é de necessitar de um cafajeste. E é essa a mensagem que você manda. Como você deseja punir-se, essa faixa de identidade então em que você vaga, é a faixa em que você manda o recado. Como você não perdoa-se, eu conheci a sua história. Pelo que fez em relações que passaram, você tem uma necessidade de punição. E para punir-se, você busca sofrer, e nada melhor para sofrer do que se vincular ao cafajeste. É o plano perfeito. Se você pensa em sofrer, é o plano perfeito. Ele olhou para trás e disse: é o meu karma. E eu coloco: não, no Espiritismo nós não acreditamos em karma. A ideia de karma pressupõe pagar, pressupõe dever. E é uma ideia hindu, que é narrada no Bhagavad Gita. É uma variação em múltiplas vidas da lei de Talião: olho por olho e dente por dente. No Espiritismo, o único débito é o débito diante da própria consciência. É o débito de defasagem de aprendizagem. Como diz a nossa querida companheira Delza, nós somos um projeto pedagógico de Deus. E um projeto pedagógico não precisa de punição, mas precisa de oportunidades. Então a lei de causa e efeito estabelece sintonia para as nossas necessidades. Nós nos identificamos a partir de necessidades que estabelecemos para nós mesmos. E tão grande seja a máscara, tão grande será a necessidade de superá-la. Somente a humildade pode nos pôr em contato real, para além da persona. Quando a personalidade entra em crise, é o instante em que nós estamos prontos para assumir o verdadeiro eu, ou self. São os momentos de dor, são os momentos de angústia, onde nós falamos aquelas frases: nós não, os outros centros espíritas. Aqui no Ilhan Crux, ninguém jamais diz isso. Mas são aqueles instantes em que a gente diz: eu não aguento mais, eu não suporto mais, não dá mais para viver assim, eu não aguento mais. São os momentos de ruptura da máscara, quando elas caem e nós desistimos dela. Nós sofremos. Nos processos de identificação é natural que nós busquemos situações onde a personalidade sofra desgastes, que nós reconhecemos por sofrimento. O vaidoso vai sofrer, mas ele não vai sofrer porque é punido. Ele vai sofrer como uma consequência natural da sua máscara de vaidade, que se acredita superior aos outros. Imagine que eu seja um palestrante vaidoso, que acho que o fato de eu ter a palavra me torne superior a qualquer outra pessoa. Claro que isso não existe na vida real, é só um exemplo. Mas imagine que aconteça. Eu estarei prontificando-me a sofrer. Certa vez, estava no auge de uma palestra, pouco me importando com quem me ouvia. O importante era o que eu falava. E eu estava tão excitado com a fala, porque tinha passado meses decorando para parecer o Divaldo Pereira Franco.
Então decorei todas as falas, tudo bonitinho, tudo certinho. Estava brilhante. Eu estava tão satisfeito comigo mesmo, que não estava nem aí para o povo. Então, quando acabou a palestra, veio uma senhora, pegou nas minhas mãos e disse: meu filho, que coisa linda. E eu retribuí: linda é a senhora. Porque na troca das máscaras é dar e receber, é o elogio, que não tem nada de errado com ele, quando a gente tem consciência. Então ela disse: você é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa é a senhora. Meu filho, a sua palestra me fez um bem que você não imagina. E eu imediatamente inflei o ego e fingi humildade. Então baixei a vozinha e falei: ah, quem sou eu? Mas me diga aí, qual foi a parte da palestra que a senhora mais gostou? Se eu gostei dela inteira, ela foi perfeita. E eu até fiz com a mãozinha: que nada. Mas eu insisti, porque a vaidade estava tão inflada, que eu precisava saber. Mas qual foi o momento que a senhora gostou? Meu filho, eu vou lhe explicar melhor. Eu tenho uma terrível dificuldade para dormir. Eu só durmo com Lexotan. E na hora que você abriu a boca, eu comecei a dormir, só acordei com o povo aplaudindo. Então eu queria saber se você vê num DVDzinho, porque eu acho que se botar para tocar, eu não vou nem precisar tomar remédio, já vou dormir, que é uma beleza. Já entrei em sofrimento. Na mesma hora, ela, de uma pessoa linda, passou a ser uma pessoa terrível, porque a minha máscara estava quebrando, estava supurada. Assim, as nossas relações sociais, as nossas trocas de identidade, de sintonia, corresponde à necessidade para que nós possamos nos reconhecer, para que nós possamos saber com quem estamos lidando. É necessário, primeiro, que a gente extroverta. Então veja, que tipo de companhia me cerca? Quais são os valores com que eu ando? Por que é que determinados padrões só acontecem comigo? Por que é que aquela situação é tão comum? E aí eu vou formando um fenômeno da autoimagem. E vou começando a ir para o terceiro eixo. O eixo do conhecimento. O indivíduo tem máscaras. O indivíduo tem identificação. E o indivíduo tem também conhecimento. O conhecimento é reservado aos seres humanos. Os nossos irmãos animais podem ser muito bem adestrados e podem ser condicionados a várias experiências da psicologia bevarianista, que mostram que os treinamentos com animais podem ser bem-sucedidos, mesmo em tarefas complexas, dando a impressão de que se trata de conhecimento. Mas nada mais é do que condicionamento. Então o indivíduo conhece, e a partir do conhecimento pode gerar cultura, e a partir da cultura pode estabelecer civilização. Kardec, através dos espíritos venerandos que lhe ditaram o livro dos espíritos, faz uma dicotomia importantíssima entre evolução intelectual e evolução de ordem moral. E vai adiante nessa separação, que só seria compreendida pela psicologia, com a ideia junguiana de que conhecimento não implica em consciência. O indivíduo pode conhecer muito e não guardar consciência nenhuma. Durante o episódio do nazismo, da Noite dos Cristais, em 1937, quando a Alemanha silenciou diante da agressão aos direitos humanos, estabeleceu-se um período negérrimo na humanidade. Nós assistíamos a partir do ano de 1941 o início da doutrina do extermínio. Inicialmente, as famílias se abraçavam para que com um único tiro de fuzil pudesse se economizar os esquadrões de fuzilamento.
que exigiam de 3 a 4 batalhões, que eram necessários no front. Então eles mandavam as famílias se abraçarem e atiravam à altura do peito, para que do primeiro ao último gastasse uma só bala com um só homem. Em seguida, reconhecida a dificuldade com o transporte dos corpos, foi inventado o processo da câmara de gás. Era um neuroparalisante terrível, utilizado nos artrópodes, os piolhos. Não tardou a perceberem que os humanos respondiam com a paralisia neural e em seguida com uma resposta semelhante à epilética, via a parada respiratória, a parada cardíaca. Primeiro faleciam os mais altos, porque o gás era menos denso que o ar, mais denso que o menos flutuava. E depois que as crianças e as pessoas menores assistiam um espetáculo terrível, chegava o seu momento, quando o gás perfundia em todos os salões. As pessoas eram levadas às centenas. Um dos engenheiros alemães, então, percebendo que o método era inadequado, porque mesmo em Auschwitz havia uma grande dificuldade de se conduzir dezenas de pessoas ordenadamente. O disfarce do banho já não funcionava, as notícias corriam. Então engendrou-se uma ideia profundamente perturbadora. O caminhão tinha um cano de escape ligado à carroceria fechada. Uma série de filtros fazia que, ao apertasse um botão, os ciganos, negros, prisioneiros de guerra, homossexuais e judeus, que seriam exterminados, fossem com tranquilidade, porque os prisioneiros conheciam a rotina dos campos de concentração. Então, quando chegava um caminhão com um só motorista, e eles diziam: você será libertado hoje, iam alegremente. Não ofereciam resistência, porque não havia guarda. Então, de fato, seriam liberados. Não havia necessidade de tropas, todos adentravam, adensados e pacíficos, a máquina, que a meio caminho dos crematórios ao ar livre. Apertava-se o botão e o monóxido de carbono fazia com que houvesse uma sensação de torpor, tontura e morte em menos de um minuto. E assim, a ideia das câmaras de gás móveis adaptadas em caminhões, que engendravam um conhecimento profundo de mecânica, biofisiologia, medicina e anatomia, correspondia a uma verdadeira aberração da falta de consciência. O conhecimento sem a consciência era absolutamente impossível. Jung nos esclarece que o indivíduo pode conhecer muito sem ter o despertar da consciência ou da capacidade de avaliação, da capacidade de saber que nem sempre o que eu devo, eu posso, e nem sempre o que eu posso, eu devo, e que sou capaz de fazer ou deixar de fazer conforme eu avalio o outro, tal qual seja eu mesmo. É a capacidade de me pôr no lugar do outro que Jesus tão bem houvera colocado há 2000 anos antes. Não faça ao próximo aquilo que não gostaria que o próximo lhe fizesse. A capacidade de consciência pode latejar e ela pode ser dividida em vários níveis. Podemos imaginar a consciência que dormita, como aqueles que têm grande condição intelectual e pequena condição moral. Essa é a consciência daqueles que em Auschwitz faziam as experiências mais cruéis. E quando saíam dos seus campos de concentração, iam para as suas famílias e eram pais generosos, mães amorosas, que celebravam seus valores familiares, oravam em suas religiões e guardavam a consciência tranquila, porque tinha uma consciência adormecida. Não havia outra coisa que não saber e pouca capacidade de discernimento sobre o que fazer com o que se sabe. Então, o fato de eu conhecer não garante a consciência. A consciência pode estar adormecida. É um primeiro dado. Eu tenho personalidades, máscaras. Elas interagem em processos de identificação e simpatia.
E essas máscaras podem estabelecer-se a partir de conhecimento, mas eu posso perfeitamente vestir uma máscara sem ter consciência dela. É paradoxal, mas é verdade. Assim como nós podemos estudar doutrinas, proferir religiões e potencialmente sermos capazes de hecatombes e grandes desgraças. Porque o indivíduo não acordou a sua consciência. É na doutrina espírita que os processos de despertar da consciência nos trazem uma nova lucidez. A consciência pode estar adormecida, como nas situações que nós colocamos. E não obstante, elas podem entrar em processo de despertamento. É quando o indivíduo começa a se movimentar na vida com a consciência do outro e em busca do outro. É quando o indivíduo é capaz de mobilizar-se em prol das outras pessoas. Ele pode formar associações, juntar-se a clubes de caridade, fazer esforços, aderir a um centro espírita, pode até conseguir pagar a mensalidade do centro espírita. Veja você, o que é um fenômeno raro e difícil, não é mesmo, Meirinha? Mas já é uma acordada a consciência, quando o indivíduo já começa um certo grau de lucidez e a perceber que pode se unir a outros. Ele vai então abandonando os processos de passividade e tomando uma postura proativa. É aquele indivíduo que será capaz, no seu despertar, de querer trazer os outros para a sua religião. Seja ele católico, seja ele protestante, seja ele espírita. Ele já começa um movimento de encontro ao outro, porque deseja levar ao outro o bem que ele mesmo tem para si, dentro da sua avaliação. Ele começa a desejar contribuir. Então aquela criatura que para de receber os passes somente e começa de repente até a aplicar passes, porque acredite, às vezes é necessário doar ao invés de receber. Todas as sextas-feiras nós temos um encontro nessa casa de fluidoterapia. É uma reunião reservada àquelas pessoas que não são espíritas e que desejam beneficiar-se do passe. Então, é uma reunião onde naturalmente, a mais das vezes, as pessoas que não têm a tradição do espiritismo vêm pela primeira vez para se beneficiar do passe. É muito comum, portanto, algumas dessas pessoas sentirem-se muito bem. Nós fazemos um encaminhamento. Olha, nós temos grupos de estudos na segunda, na terça, temos palestras quarta, sábado, e a criatura diz: mas aqui eu me sinto tão bem. Diz: mas por que você gosta tanto? Porque aqui eu entro mudo e saio calado. Eu só venho aqui, tomo o meu passe e vou embora, é tão bom. Não preciso fazer absolutamente nada. Saio daqui que pareço flutuando, me sinto muito melhor. Então a gente pergunta: mas você um dia não gostaria de dar passe? A pessoa: Deus me livre. Olha, está muito bom como está. Eu venho aqui e recebo, saio feliz. A minha vida está muito boa. Assim, é a consciência que dorme. Aquele que busca movimentar-se em direção ao outro, é a consciência que já acorda. Ele deseja o bem ao próximo, engaja-se em vários movimentos. Há um outro estágio, o da consciência de si. Quando nós passamos a não só projetar no outro, mas a conhecer a nós mesmos. Esse é um momento singular. Na nossa doutrina, no Espiritismo, é colocado o mesmo como uma pedra angular. A missão é a autorreforma, é a melhora, é o conhecimento de si. E Kardec, na pergunta de número 919, qual o método? Qual o método para que nós consigamos evoluir mais rapidamente? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. E Kardec, como era um homem muito educado e duro, responde: conhecemos essa máxima.
mas ela não nos interessa. Nós desejamos um método. E quem responde é Santo Agostinho. Santo Agostinho propõe, o autor de As Confissões, uma obra-prima da Idade Média. Santo Agostinho propõe, à noite, antes de dormir, penso no meu dia, veja a sabedoria. Pense só no dia, porque se você for pensar na vida inteira, não dorme. Vai precisar de ansiolítico. Então é melhor você se restringir ao dia. Pense no meu dia. E penso nos encontros que eu tive. E se alguma prática eu tive que não foi boa, na manhã seguinte procuro desfazer o mal que eu fiz. Procuro aquele. É um convite fantástico ao mergulho em nós mesmos. E dentro desse mergulho que propõe a doutrina espírita, há um outro. Porque nós projetamos no outro as angústias que são nossas. É o que os psicólogos chamam de efeito espelho. Nós projetamos no outro as angústias que são nossas. Me perdoem aqueles que já conhecem a história, mas ela é irresistível. Tem um querido amigo professor, eu de química e ele de história. Veja que karma lindo. Nós nos reuníamos na porta de uma escola, quando estávamos conversando sobre a vida de uma outra pessoa. Vocês já viram que um dos meus conflitos é a fofoca. Então nós estávamos lá em plena fofoca, quando de repente ele diz, meu Deus, eu não acredito, lá vem. Quando ele disse lá vem, imediatamente eu pensei naquela pessoa de que nós estávamos fofocando. Porque a consciência é terrível. Quando a gente se pega fazendo algo errado, nós nos condenamos e a imagem cola. Então eu imaginei logo aquela pessoa, me veio a figura. E eu fiquei morrendo de vergonha. Já disfarcei, mudei de assunto, como quem não quer nada. Olhei na direção que ele olhava e não vi. E ele então insistiu, mas quando eu vejo uma coisa dessa, me dá uma vontade tão grande de bater. Eu já comecei a ficar tenso. E disse, como é que é, fulano? O que é que está acontecendo? E ele, como é uma pessoa muito educada, olhou para a minha cara e disse, você é cego? Você está com problema? Você não está vendo aquilo? Aí eu olhei do outro lado da rua, onde ele apontou, e eu vi, era um travesti. E naquela hora eu não entendi nada. E ele reforçou. Quando eu vejo uma coisa daquela, me dá uma vontade tão grande de matar. E eu fiquei tão impressionado, sem entender nada, porque eu mesmo estava meio aturdido ainda, pensando naquele que eu fofocava. E aí veio aquele momento que a gente teme no Espiritismo, quando ele vira para a gente e diz, não é? E nós temos de tomar posição. Porque Jesus nos adverte, seja quente ou seja frio, porque o morno se vomita. Ou em outras palavras, tome decisão na vida. Tome posição. A pior decisão é não escolher, porque isso já é uma escolha. Quando eu não escolho, já estou escolhendo. Tome posição. Religiosa, moral, política, pouco importa. Seja coxinha, seja mortadela. Você fará parte do mesmo sanduíche, mas seja. O que não pode é ser nada. Então naquela hora eu tomei coragem. Olhei para ele e disse, fulano, você não pode querer matar Cicrano, você conhece ele? E ele disse, Deus me livre. Nunca vi na minha vida. Então você não pode estar querendo matá-lo. Ele disse, é. Então eu estou querendo matar o quê? E eu tomei coragem, respirei fundo e disse, você está querendo matar o travesti que está nascendo dentro de você. Só pode ser isso. Na hora que eu falei, ele ficou rubro, não foi nem roxo. E disse, você está brincando, não é? E eu disse, não, eu estou falando sério. E ele começou a rir nervoso, você está brincando. E entrou lá para dentro. Fugiu da conversa. E até hoje nós falamos de tudo, menos de sexualidade. Nos processos da vida, quando eu quero tomar consciência, preste atenção no que você recrimina. Tudo que você aponta, censura e não tolera, corresponde a um conflito que você traz dentro de si. Preste atenção em você.
Ouça as suas reclamações. Aquela dificuldade que você traz em si. Há na doutrina espírita um tratamento metodológico, porque trata-se de um fenômeno humano, a mediunidade. Os médiuns, como o nome sugere, não têm de ser espíritas, porque é um atributo humano, como a beleza, a inteligência, a força. A mediunidade existe em todos nós. E como a beleza se radica na forma, a inteligência se expressa no cérebro, a mediunidade se radica em uma glândula, a glândula pineal. Então, no Espiritismo, nós aprendemos que, além do fenômeno fisiológico, o fenômeno mediúnico é um importante método de autoconhecimento. Quando eu me proponho a estudar a mediunidade, eu estou me propondo a estudar eu mesmo. Porque os espíritos que vão se comunicar a partir de mim vagam na mesma faixa vibratória que eu. Por isso eu lamento profundamente quando os nossos irmãos vão para a reunião mediúnica, a gente pergunta: por que você está indo para a reunião mediúnica? A criatura responde de pronto: para ajudar os irmãozinhos. É uma perspectiva muito limitada, porque nós estamos antes sendo ajudados. Os espíritos que nos cercam são os espíritos que nós atraímos a partir da nossa vibração, que nos é característica. É uma espécie de impressão digital que todos nós plasmamos. Ora, não precisa ser médium. A gente sente. Tem criaturas que quando cruzam a porta a gente diz: lá vem fulano. Meu Deus, eu não aguento essa criatura. Nunca vi tanta negatividade na minha vida. Quando senta do meu lado, chega a dar sono. Parece que a energia vai embora. E eu tenho a notícia para lhe dar: não parece, ela foi. Porque dependendo do hábito mental que eu estabeleça, se eu nasci no mundo para me colocar como uma vítima, como um pobre coitado, por mais que inútil isso seja, é assim que eu crio essa gravidade espiritual para mim. Então eu dreno as forças alheias, porque é natural. Um corpo quente doa calor para um corpo frio. Um vaso mais cheio por osmose doa solvente para um vaso com menos solvente. Então é natural, quem tem mais doa para quem tem menos. Então nós atraímos e criamos essa que os espíritos chamam psicosfera, ou esfera psíquica, e estabelecemos esse padrão mental que nos é próprio. Em outras palavras, os espíritos que se comunicam a partir de nós são os espíritos que vibram na nossa faixa. Então o indivíduo vai para a reunião mediúnica e faz de conta que não é com ele. Aí vem o espírito suicida. Vem uma vez, vem duas, vem três. Toda semana vem um suicida. E a criatura diz: mas eu não sei porquê. Para mim só está aparecendo suicida. Não sei o que é que está havendo, qual é a programação do plano espiritual. Ora, a programação no plano espiritual depende da disposição interna que você tem. Aquele espírito suicida encontra possibilidade de comunicação em você, porque você tem uma pulsão de morte. Porque você deseja usar a morte como elemento de solução para a vida. Nós somos paradoxais. O suicida não deseja morrer. Ele deseja acabar com o problema, o que é bem diferente. Então, como ele se vê sem horizonte, sem perspectiva de resolução do conflito, tende a se desagrada e bate uma coisa chamada arrependimento. Já ouviram falar? É quando a gente diz: meu Deus, o que é que eu fiz? Ah, se eu pudesse voltar. Se eu pudesse voltar atrás e não ter cometido aquele erro terrível, como seria bom para mim? O indivíduo que se arrepende é o indivíduo que já cresceu espiritualmente, já evolui para a consciência de si. Porque aquele que não se arrepende é aquele que dormita,
seus valores morais ainda não evoluíram, e ele sequer é capaz de arrepender-se, porque na sua consciência adormecida não há criticidade ao seu ato. Assim, quando eu me arrependo, equivale a dizer que quando a luz acende, a sujeira aparece. Quando eu mudo em mim, o mundo muda para mim. É quando eu acendo a luz e vejo, não adianta apagar de novo, porque eu sei que está lá, é inevitável. Eu vejo, eu digo, meu Deus, quanto falta para eu melhorar, quanto eu estou distante. E há um grande consolo. Imagine antes, quando nem consciência da distância você tinha. Agora está lá. Já é um passo fantástico. Quando eu reconheço o limite, é o primeiro passo para superar. Então, quando eu digo, meu Deus, eu me arrependo tanto, não tenha dúvida de que a consciência cósmica, que é o próximo passo, o último grau de consciência, no processo de consciência cósmica, o indivíduo não guarda mais a culpa, porque ele se aceita tal qual é e luta para mudar. Tem consciência de que não é possível mudar o passado, mas é possível mudar o presente e a partir dele alterar o seu futuro. Porque a ninguém é dado mudar o passado, mas é possível construir um novo futuro, mudando hoje. Se ontem eu abortei, hoje eu não abortaria mais. Se ontem eu cessei uma vida, hoje eu posso ajudar a outras. Grandes oportunidades surgirão, porque a vida é um ato contínuo. E os processos de perdão começam pelo auto-perdão. Para que eu logre sair da culpa, é necessário aceitar e acolher as sombras que há em nós. Eu tenho meus conflitos, eu tenho minhas dificuldades, é o primeiro passo. Eu tenho tanta mágoa, tanto rancor, e eu sinto, porque alguns de nós, quando estão na fase do autoconhecimento, negam até o que sentem. São aqueles que dizem, eu te perdoo, eu só não quero nunca mais olhar na sua cara. Só isso. Tá tudo bem, eu só não posso mais olhar para você. É cada um na sua. Eu não posso sentir raiva, porque eu sou espírita. Já sentiu. Eu não posso sentir ódio. Já sentiu. Porque a tríade é sentir, pensar e agir. O pensamento é tardio ao sentimento. Eu primeiro sinto, depois penso e depois ajo. A doutrina espírita não nos nega o direito de sentir, o que seria um absurdo. Nós sentimos, mas o que o Espiritismo propõe é o que faremos com o que sentimos. É bem diferente. Eu sinto raiva, mas eu sinto tanta raiva, Gilvon, dizia uma amiga minha, que eu só consigo dirimir a raiva cortando verdura para sopa. Então eu sou a maior cortadora de verdura, eu sou capaz de cortar 15 quilos de batata em coisa de meia hora, porque é o jeito que eu tenho de metabolizar a minha raiva. Quando eu não estou com raiva eu demoro, mas quando eu estou com raiva é uma beleza. O destino que nós damos ao sentimento é isso que interessa. Eu estou magoado, mas o que é que eu vou fazer com a minha mágoa? Eu estou decepcionado, mas o que é que eu vou fazer com a minha decepção? Eu amo, o que é que eu vou fazer com o meu amor? Qual o destino que daremos ao que sentimos? Dentro dos processos de personalidade a que estamos submetidos, de identificação e sintonia, de conhecimento ou não, e de consciência, seja ela lúcida, seja ela adormecida, seja ela de si mesmo, ou raramente entre nós, a cósmica. Seja lá o que for, é necessário assumirmos o que somos e marchar em frente com toda a alegria para um futuro muito melhor. Então muito vamos obrigado, pedir a Luzia. nossa irmã Vera que faça a prece final. Então vamos fechar os olhos, tentar manter esse clima de reflexão
que a palestra de hoje nos desperta sobre os julgamentos que nós fazemos ao longo da vida. E vamos agradecer a Jesus a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui hoje. E agradecer por tudo que ouvimos. Que a lição de hoje seja um motivo para reflexão e para uma nova proposta de ação, de atitude. Vamos agradecer a Deus pelo amor que nos ensina, pela luz que nos ilumina e pela força que nos mobiliza a mudanças. Que Deus, esse Pai de misericórdia e de bondade, nos conceda sempre essas oportunidades para que nós possamos crescer e avançar na direção da luz e do amor. Que as bênçãos do Mestre Jesus caiam sobre todos nós e que o acolhimento maternal de Maria nos acolha, para que nós possamos, amparados e amados, despertar em nós o sentimento de amor. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos levar conosco a proposta de sentir e difundir o amor. E que nós possamos voltar para casa fortalecidos nesse propósito. Fica conosco, Jesus nos abençoa hoje e sempre.